Bom, esse vídeo aqui vai ser sobre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Por algumas semanas eu queria voltar, não nesse lugar exato, mas para essa região aqui, porque eu viajei uma vez para cá e, eu gostei muito e eu queria voltar. Só que aí, demorou uma, duas, aí na terceira semana eu voltei. E não sei se foi porque criei essas expectativas ou fiquei muito ansioso para vir, fiquei angustiado para vir, e acabou que eu vim. Hoje é domingo, eu achei que é sexta, é meu terceiro dia, eu não sei quando que eu vou embora. Talvez eu vá na quarta, talvez eu vá mês que vem, mas talvez não seja o tédio de possuir, e sim do cotidiano. Porque quando a gente pensa em cotidiano, é realmente tedioso. A gente fazer todas as mesmas coisas nos mesmos dias, ainda mais quando não tem um propósito de estar executando aquela tarefa que seja, aquele trabalho. Então a gente fica reflexivo nisso de, é chato, entre aspas, o cotidiano, me fugiu a outra palavra, mas todo dia fazer as mesmas coisas. Mas é necessário, porque a única coisa que garante a nossa evolução constante é a constância. Porque quando a gente faz uma coisa nova, talvez a gente se dá muito bem na primeira vez que a gente executa, porque a gente ainda está na superfície do que a gente quer aprender, do que a gente quer fazer. Mas quando a gente quer ficar bom, a gente tem que passar por muitos momentos tediosos e chatos muitas vezes, porque é necessário. Porque se fosse fácil, se fosse divertido, se fosse legal, todo mundo fazia. E aquilo se tornaria cotidiano novamente. Se tornaria chato. Porque, cara, todo mundo um dia já quis ser jogador. Pouquíssimas pessoas são jogadores. E principalmente porque é vendido uma vida muito fora do cotidiano de jogador. Principalmente pela vida que muitas vezes é vendida ali, de jogador, de famoso, ou o que seja. A gente cria uma ilusão da vida que a gente quer ter, mas quando a gente chega lá, a gente vê que é só um outro estilo, uma outra coisa, mas não é nada extraordinário muitas vezes. Porque se torna cotidiano. E o cotidiano e o hábito, ele não é extraordinário, ele é normal. Porque todo dia você vai fazer a mesma coisa e todo dia você vive aquela mesma coisa. Então como que a gente consegue ficar grato e ficar feliz e satisfeito com o que a gente está vivendo? Essa é uma pergunta que eu ainda não sei a resposta. Simplesmente porque talvez não tenha resposta a essa pergunta. Se tivesse, todo mundo saberia. E mesmo que tenha, qual é a graça de saber não saber a resposta e não saber o processo para chegar na resposta? Tem no livro de Sofia, se eu não me engano. Qualquer resposta, ela fala 48, mas e aí? Tá, é 48. Então, a gente fica nesse dilema. Todo mundo quer o topo. Não falo o topo financeiro, o topo. Simplesmente todo mundo quer chegar no topo. E o topo ele é diferente, relativo para cada uma das pessoas. O meu topo é completamente diferente do seu, que é diferente do seu irmão, do seu pai, da sua mãe. E muitas vezes a gente quer chegar no topo das outras pessoas e que as outras pessoas almejam pra gente. E quando a gente chega nesse topo, a gente percebe que não é o que a gente quer. A gente chega no topo, olha e vê, tá, mas por que eu cheguei até aqui? E por que eu tô aqui? Que eu acho que é o mais importante, o porquê. É até uma coisa que eu vou tocar no próximo vídeo, é a intencionalidade das coisas que a gente faz. Que, na minha opinião, é a coisa mais importante a gente tentar aplicar nas nossas vidas. O que significa isso, tá? Eu estou intencionalmente andando para algum lugar que eu não sei. Por mais que possa ser contraditório esse exemplo, esse cachorro tá latindo. Por mais que possa ser contraditório esse exemplo, eu quero estar aqui. Eu estou fazendo intencionalmente isso. Ficar perdido e sei lá para onde que eu tô indo agora. Eu só tô descendo porque eu tenho que pegar a balsa, então eu vou ter que chegar no nível do mar. Então o caminho é descer. Mas quantas vezes você não fez só por fazer, porque tem que fazer, e não intencionalmente você tá fazendo aquilo para atingir tal propósito, tá? Desde você trabalha ali com vendas ou com atendimento ao cliente, você às vezes está só
tentando levar a pessoa para X lugar, mas de forma não uma forma que não é intencional, tipo assim, tá, só vamos acelerar o processo, é isso. E não pensa no que você tá fazendo e só executa. E, cara, se você faz isso, você muito provavelmente vai ser substituído por IA. Porque a intencionalidade das coisas é o que torna as coisas melhores, é o que torna as coisas mais bonitas, tá? Eu tô aqui porque eu tive a intenção de chegar aqui e talvez não seja tão bonito. Mas você tomou aquela decisão e você teve a intenção de chegar lá. E você chegou. E talvez chegou e falou assim, não é nada do que eu imaginava, não é nada do que eu pensei. Mas o caminho foi do caralho. O caminho pra me chegar lá, pra me subir a montanha, pra me fazer a trilha, pra me descer o morro, pra me pegar a balsa, ou até o ônibus que você pegou, ou as coisas que você aprendeu, é o verdadeiro topo, às vezes. Eu não sei também. Estamos nessa busca. Mas o importante é que essa ânsia de ter é o que nos move. E o tédio de possuir é o que nos trava. Que talvez tenha alguma coisa em nossas vidas que a gente vai ter ânsia para ter e ânsia para continuar tendo aquela coisa. Porque a gente tem muito medo de perder. Talvez o tédio de possuir ele seja simplesmente uma garantia do que a gente já tem. Então, se eu já tenho aquilo, não preciso ter medo de perder, porque eu já tenho, então eu consegui. Ou simplesmente pelo fato de já saber o caminho. Vou dar um exemplo, quando a gente faz os meus 10 mil reais, a gente fala assim, caralho, como que eu fiz isso? Mas perde a graça, porque você já fez uma vez, você sabe o caminho para fazer de novo. Ou simplesmente uma caminhada, uma trilha, ou uma rota que você faz. A primeira vez que você, sei lá, saiu com uma menina, ou conheceu uma pessoa, você talvez ficou com um pouquinho de frio na barriga, a segunda nem tanto, a terceira nem tanto. Talvez na 10ª você achou que é uma pessoa especial, realmente é uma pessoa especial, e aquele frio aumentou novamente. Por quê? Porque é aquilo que você nunca teve, talvez. Aquilo que você nunca teve, você estava criando expectativa naquela pessoa. Não nunca teve em si. Além de si, nas outras pessoas que você se relacionou. Então, talvez é um caminho difícil de lidar, essa jornada, essa caminhada, mas não tem pra onde fugir. A gente sempre vai almejar por algo, e quando a gente receber esse algo, talvez não seja a expectativa, do que a gente não supera a nossa expectativa. Então, é realmente o que fazer. Faz sentido? Porque 99% das vezes a gente só tá correndo atrás de algo que a gente nem sabe o que é. Então pelo menos escolha atrás do que você tá correndo. Corra você mesmo. Acho que eu tenho que vir pra cá. E corra você mesmo atrás das coisas que você realmente quer. E é difícil a gente saber o que a gente realmente quer. Mas é muito fácil a gente saber o que a gente não quer. E a gente sabendo o que a gente não quer, é só a gente mudar. Se eu não quero ser jogador de futebol, eu vou virar jogador de futsal, de vôlei, eu vou ser pedreiro, eu vou ser pintor, e vai testando, mas puxe bastante essa corda do testar algo. Não chute uma bola no gol e errou e desista de ser jogador. Talvez você tenha que explorar mais algo também para saber o que você verdadeiramente quer. Às vezes a gente fica tão no raso, na superfície de algo, que a gente não consegue se aprofundar e perceber que é realmente aquilo que a gente quer em nossas vidas. Desde uma pessoa até um serviço, ou até... não sei, porque às vezes a gente conhece uma pessoa uma vez, a gente fala, é a pessoa da minha vida. E você sai com essa pessoa pela segunda vez e fala assim, que pessoa merda. Talvez você saia com a pessoa uma vez e fala, nossa, que pessoa de merda. Mas você, por algum motivo, por comodidade talvez, por preguiça, você dá mais uma chance pra essa pessoa. E é do caralho, e você desenvolve uma parada muito foda. Então, é realmente testar, mas testar a fundo as coisas e não só superficialmente, não só chutar uma bola no gol, não só, sei lá, sair, ter um primeiro encontro com a pessoa, talvez ter um segundo possa fazer total a diferença totalmente. E eu tô perdido novamente, eu não sei pra onde eu tô indo, mas é isso. Acho que esse vai ser o segundo vídeo do canal, não sei também, não sei qual que é o nome do canal, não sei de nada ainda, tô simplesmente gravando. Talvez esse vídeo nunca seja postado. Espero que não, mas
É isso. Peço perdão se ficou um pouco a linha de raciocínio confusa, mas espero que entenda. É o segundo vídeo. Vai ter muito mais vídeo pela frente, assim espero. E é só o começo.